Esse é o maior passo que a Suíça já deu em direção à União Europeia. No início do mês, o governo suíço assinou, junto com Ursula von der Leyen, um pacote abrangente de acordos que deve mudar fundamentalmente as relações existentes, os chamados Bilaterais 3. Após anos de negociações estagnadas, conversas fracassadas e tensões crescentes entre Berna e Bruxelas, tudo aconteceu surpreendentemente rápido. Isso provavelmente se deve, entre outros fatores, à situação geopolítica excepcional. Enquanto Trump impõe tarifas punitivas e adota política protecionista até a parceiros próximos, um dos países mais independentes da Europa reage. E a Suíça, conhecida há décadas por sua neutralidade e seu caminho próprio, de repente se aproxima significativamente da União Europeia. É um pacote abrangente de acordos que, entre outros pontos, redefine o acesso da Suíça ao mercado europeu, facilita o comércio e amplia a cooperação em áreas essenciais como agricultura, energia, saúde e pesquisa. A Suíça se compromete a contribuir financeiramente com a UE e, em troca, pode voltar a participar de programas como Horizon Europe ou Erasmus. No entanto, enquanto a UE fala em um avanço, começa na Suíça um intenso debate sobre as consequências desse acordo. Pois para muitos não se trata apenas de vantagens econômicas, mas de uma questão fundamental: quanta independência a Suíça está disposta a abrir mão? Enquanto o setor econômico comemora, críticos alertam para erro histórico. Ao mesmo tempo, atores internacionais observam atentamente como o equilíbrio na Europa está mudando. Por isso devemos analisar esse tema com mais atenção. Por que a Suíça aceitou de repente esse grande acordo com a UE? O que está incluído nesse novo pacote de contratos? Por que isso aproxima ainda mais o país da UE? E como pode ser o futuro das relações entre os dois? Vamos analisar todas essas questões interessantes no vídeo de hoje. Aproveite o vídeo. Sei que esse tema é muito emocional na Suíça, por isso busco mostrar as duas perspectivas e peço que mantenham os comentários objetivos. Para entender por que esse acordo é delicado, precisamos voltar algumas décadas. A relação entre a Suíça e a UE, a sua organização predecessora, sempre foi um caso especial desde o início. Já nos anos 70, a Suíça assinou um acordo de livre comércio com a então Comunidade Econômica Europeia. Esse acordo lançou as bases para uma cooperação econômica estreita, sem que a Suíça se tornasse politicamente parte do projeto de integração europeia, e esse foi exatamente o ponto crucial. Após a Segunda Guerra Mundial, enquanto países europeus buscavam maior união, a Suíça optou por outro caminho. A independência e a democracia direta estavam no centro e já faziam parte da identidade suíça há mais de 100 anos. A adesão a uma organização supranacional teria significado abrir mão de parte desse controle, e isso era algo que, política e socialmente, por muito tempo, era quase impensável. Em vez disso, desenvolveu-se um modelo que até hoje é único: integração econômica sem filiação política. A Suíça foi se abrindo ao mercado europeu, mas manteve independência institucional. Ou seja, nada de Comissão Europeia, nada de Parlamento Europeu e nenhuma submissão direta ao direito europeu, pelo menos oficialmente. Esse papel especial também gerou um problema estrutural. Enquanto a União Europeia se desenvolvia e ganhava competências, sua relação com a Suíça seguia fragmentada. Ao invés de uma estrutura unificada, surgiram vários acordos individuais, sempre precisando de renegociação. A União Europeia não estava insatisfeita. Essas tensões explodiram no início dos anos 90 em uma decisão que ainda influencia tudo. Em 1992, a Suíça estava diante de uma decisão histórica, a adesão ao Espaço Econômico Europeu, o EEE. Isso teria dado à Suíça acesso total ao mercado interno europeu, mas ao custo de adotar grande parte da legislação da União Europeia. Isso provavelmente abriria caminho para a entrada na União Europeia. Inicialmente, tanto o governo quanto a maioria do setor econômico eram favoráveis. Na Suíça, a decisão final é da população, e foi aí que ocorreu a ruptura. Em um dos referendos mais apertados da história da Suíça, 50,3% da população votou contra a adesão ao EEE, uma diferença mínima, mas com um impacto máximo. De um dia para o outro, o curso de integração europeia foi interrompido e todo o movimento pró-Europa perdeu energia. Após longas negociações, chegou-se assim, no final dos anos 90, ao chamado Pacote Bilateral 1, pacote com vários acordos individuais que regulavam livre circulação, eliminação de barreiras comerciais e acesso a mercados como transporte e agricultura. O ponto principal: esses acordos eram interligados, então, se um fosse cancelado, todos seriam anulados. Assim, surgiu pela primeira vez uma dependência estrutural entre a Suíça e a UE, e em 2004, com os acordos bilaterais 2, veio a próxima expansão. Agora não eram só questões econômicas, mas também de segurança, pesquisa e cooperação política.
Assim, a Suíça aderiu ao espaço Schengen, participou de programas europeus e se aproximou ainda mais da UE. Oficialmente, o país seguiu independente, mas na prática, adotou mais regras da UE. Para manter o acesso ao mercado interno, a Suíça precisava adaptar seus padrões à UE, sem participar da criação dessas regras. Com o tempo, formou-se uma rede com mais de 100 acordos individuais, um sistema que funcionava, mas tornou-se cada vez mais complexo, confuso e vulnerável. Em Bruxelas, a frustração com esse modelo cresceu e no início dos anos 2010 já se pedia uma reforma fundamental. Deveria então surgir um acordo quadro institucional, os bilaterais. 3. Assim, a Suíça adotaria automaticamente mudanças no direito europeu, disputas seriam regulamentadas e haveria mais segurança jurídica a longo prazo. Porém, iniciou-se um conflito que durou anos. Temas polêmicos incluíram a livre circulação de pessoas, auxílios estatais e o papel do Tribunal de Justiça Europeu. Muitos suíços viam isso como perda de poder do sistema local. Especialmente os sindicatos e os partidos conservadores se opuseram ao acordo, e após anos de negociações difíceis, em 2021 houve realmente uma ruptura total. O governo suíço encerrou unilateralmente as negociações, o que prejudicou permanentemente as relações. A União Europeia deixou claro que, sem novo acordo quadro, não haverá acesso ao mercado. A Suíça perdeu acesso a programas como o Horizon Europe, empresas enfrentaram incertezas e alguns setores aumentaram a pressão política. Não se pode esquecer que a União Europeia é o principal parceiro comercial da Suíça. Grande parte das exportações vai direto para o mercado interno da UE. No ano passado, surgiu outro problema. Os acontecimentos envolvendo Donald Trump trouxeram novos desafios à Suíça. Tarifas punitivas, pressão econômica e ações imprevisíveis geraram grande preocupação na economia suíça. Por um tempo, as tarifas para os Estados Unidos estavam em torno de 39%, o que era o valor mais alto de toda a Europa, e também significativamente mais alto do que as tarifas impostas à UE. Para um país exportador como a Suíça, isso foi um choque. Parecia cada vez mais difícil, nessa política das grandes potências, agir sozinho sem o apoio de um bloco diante dos Estados Unidos. Por isso, não surpreende que agora os acordos bilaterais 3 tenham sido assinados. Os tratados avançam muito e já são vistos por muitos políticos como um novo começo nas relações. No essencial, envolvem principalmente 2 pontos. Acordos existentes são atualizados, especialmente em transporte, agricultura, comércio técnico e livre circulação de pessoas. No futuro, esses deverão se alinhar mais ao direito europeu, garantindo acesso ao mercado interno. O pacote também traz acordos totalmente novos. Isso inclui cooperações nas áreas de energia elétrica, saúde e segurança alimentar. É fundamental o retorno da Suíça a programas centrais da UE, como Horizon Europe e Erasmus, essenciais para pesquisa, inovação e educação. Além disso, há outro ponto central que está sendo muito debatido na Suíça neste momento. O país se compromete futuramente a contribuir financeiramente de forma regular para a União Europeia, visando reduzir desigualdades econômicas na Europa. Pela primeira vez, haverá mecanismos claros para resolver disputas. Em alguns casos, o Tribunal de Justiça da União Europeia terá papel, ponto polêmico na política interna. Fica claro que a Suíça segue fora da União Europeia, mas com esse acordo se aproxima como nunca antes, tornando-se altamente controverso. Mais uma vez, a questão central é o quanto o país seguirá independente no futuro. Críticos alertam para uma perda gradual da soberania. A adoção mais intensa do direito europeu e o possível papel das instituições europeias são vistos como muito perigosos. Para muitos, isso é um ataque direto ao sistema político, especialmente à democracia direta. Por outro lado, os defensores argumentam que o acordo já está mais do que atrasado. A Suíça é tão ligada economicamente à União Europeia que precisa de regras estáveis e claras. E acesso ao mercado interno, empregos estáveis, crescimento e segurança no planejamento, especialmente nesta nova realidade geopolítica. Ou seja, os debates estão apenas começando a esquentar. Apesar do acordo ter sido assinado em Bruxelas, ainda precisa ser aprovado pelo parlamento suíço, onde já há disputa. No fim, a população também decidirá. Com isso, o país enfrenta uma decisão que, assim como em 1992, pode definir o rumo das próximas décadas. Está previsto um referendo, provavelmente em 2028. Só então saberemos se a Suíça dará esse passo histórico ou seguirá seu caminho especial. E vocês, o que acham? Para onde a Suíça deveria ir no longo prazo? Escrevam nos comentários. Algo parecido ocorre agora na Suécia, onde o euro pode ser adotado pela primeira vez. Se tiverem interesse, recomendo este vídeo. Nos vemos na próxima. Tchau!